Salmo de número 119, versículo 71. Amém? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Vamos de novo? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que muitas vezes nos exorta, mas também nos conforta, nos consola, nos direciona, que sempre tem algo novo para cada um de nós. E é crendo nesta verdade que eu estou aqui, me propondo a ser canal de bênção sobre a vida do teu povo, mas pedindo a ti também que ministre ao meu coração, porque todos nós carecemos de ti, da tua sabedoria, do teu conselho. Como diz o profeta Jeremias, o Senhor usa ele para dizer: se o meu povo estivesse no meu conselho. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o conselho do Senhor e sermos praticantes dos teus ensinos. Livra-nos de sermos apenas ouvintes e ajuda-nos a ser luz que brilha em meio às trevas. Ministra com poder, com autoridade. Repreende toda e qualquer artimanha do inimigo das nossas almas e toma-nos em tuas mãos. Desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. E sopra, Espírito Santo, porque do Senhor é o querer e o realizar. Realiza nesta manhã, Senhor, aquilo que é impossível a nós, seres humanos. Vem Espírito de poder, quebrantando-nos, tomando a nossa mente, tomando o nosso coração. Move, Espírito Santo, em nosso meio. Inflama o nosso coração por conta da tua presença e do teu ministrar. Porque convém que Cristo cresça e eu diminua, no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. O título do sermão de hoje é Aflições que ensinam. Aflições que ensinam. O salmista Davi, ele diz aqui: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. E todos nós, quando pensamos e refletimos nesse versículo, com certeza a gente vai se perguntar: será que é isso mesmo? O texto está dizendo que é bom passar pela aflição? O texto está dizendo exatamente isso. O salmista está dizendo: foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu pudesse ter aprendido os decretos do Senhor. A palavra que foi traduzida aqui por aflição da língua hebraica significa abatido, perturbado, diminuído, corrigido, desonrado, ofendido, humilhado, enfraquecido, rebaixado. O que o salmista está dizendo, que quando ele passou por momentos semelhantes a esses, em que ele se sentiu abatido, angustiado, perturbado, diminuído, quando ele se sentiu corrigido, em algum momento em que ao invés de honra, ele se sentiu desonrado, em um momento em que ele foi ofendido, humilhado, em um momento que ele se sentiu enfraquecido, rebaixado, foi bom para ele ter passado por esse momento. E o versículo não para apenas aí. Ele continua: Foi-me bom ter sido eu afligido. Com que finalidade? Com que objetivo? E ele responde: para que eu aprendesse os teus decretos. E a palavra que foi traduzida aqui, da língua hebraica, para decreto, significa lei entalhada. Ou seja, quando eu passei pela provação, pela aflição, quando eu fui afligido, foi importante para mim, porque naquele momento, a tua palavra encontrou lugar no meu coração, a tua lei foi entalhada na minha vida, eu pude praticar a palavra.
E quem não passa por aflições, não é verdade, irmãos e irmãs? Qual de nós está livre dela? Ou delas? No Salmo 34, versículo 19, o salmista diz assim: muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Quem sabe nessa manhã você está passando por um momento de angústia, de tribulação. Quem sabe você está se sentindo rebaixado, perturbado, humilhado, como esteve o salmista naquele momento. Mas a palavra diz que muitas podem ser as aflições do justo, mas o Senhor tem socorro, Ele tem vitória para todas elas. Todas elas. Sabe que todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E às vezes nós somos muito prontos a dar conselhos e ter respostas formatadas para pessoas que passam em crise. Até o momento que nós nos vemos num momento difícil de aflição. E o texto está dizendo: foi-me bom ter sido eu afligido. Para quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. O dicionário Webster, ao definir aflição, diz que aflição é a melancolia, é o máximo da depressão, é um temor tão profundo que lhe faz evitar de fazer qualquer coisa, de ir a qualquer lugar, encontrar qualquer pessoa ou tomar qualquer decisão. Depressão pura e simples. Mas o cristão, ele não fica paralisado. Aquele que tem a fé no Senhor Jesus, ainda que a situação seja difícil, ele vai ao Senhor. Por que ele vai ao Senhor? Porque ele crê que só o Senhor é o socorro presente na tribulação. E essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Nós não conseguimos vencer as aflições na nossa própria força. É impossível. Nós seríamos derrotados na força do braço. E quando nós pensamos em aflições, em superar, nada melhor do que nós nos espelharmos no povo de Israel. Porque hoje nós somos o novo Israel de Deus. O novo Israel de Deus. E eu quero convidar você a refletir sobre as aflições que o povo de Israel passou, estando no Egito, estando escravizado, sendo oprimido, estando debaixo de leis contrárias aos princípios da palavra de Deus, não vendo perspectiva de vitória e de libertação, vendo as crianças sendo mortas injustamente. Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 6, ele diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. E aí Paulo está se referindo ao povo do Egito, que estava sendo oprimido, que estava sendo angustiado e não reagia. E quando Deus traz libertação, eles começam a se lembrar dos alhos, das cebolas, e se esquecem da opressão, se esquecem das leis injustas, se esquecem de ver as suas famílias indo à bancarrota. E Deus levanta então Moisés para ser o libertador e tirá-los dessa opressão. Sabe que tem algo que me chama a atenção aqui. O texto de Êxodo capítulo 1, versículo 9, diz que o povo dos filhos de Israel era mais numeroso e mais forte. O povo do Egito declarava isso. O povo de Israel, eles são mais numerosos e mais fortes. Você já perguntou se eles eram mais numerosos e mais fortes, por que eles nunca se levantaram em guerra
contra o povo do Egito. Por que eles não se levantaram? Porque eles sabiam que essa guerra não é na força do braço. Eles sabiam que essa guerra era na força do Senhor. Eles estavam sendo afligidos, mas eles criam num Deus que muda a história por causa das promessas desse Deus. E em Êxodo capítulo 3, versículo 7 a 8, a palavra de Deus, o próprio Deus vem e diz, usando Moisés: vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, desci a fim de livrá-lo. Desci a fim de livrá-lo. Eu estou vendo a aflição do meu povo. Eu estou vendo a sua angústia. Eu estou vendo os exatores chicoteando, oprimindo. Sabe que isso traz consolo e conforto ao meu coração. Porque um povo que depende de Deus, as suas aflições, as suas angústias, os seus abatimentos, as opressões ímpias contra ele, não passam sem que Deus perceba. Ele percebeu a aflição do seu povo. No capítulo 6 de Êxodo, versículo 6 a 8, ele diz: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei. Eu sou o Senhor. Irmãos e irmãs, é Deus dizendo: eu tenho poder para resgatar vocês, é a minha intervenção, é o meu agir. Vocês estão clamando, o seu clamor está chegando até mim. Eu vou mudar a sua sorte, eu vou te sarar, Israel, eu vou te resgatar, e você vai experimentar uma terra que mana leite e mel. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes, diante das nossas lutas, dos nossos sentimentos de fracasso, eu e você precisamos crer que não é na força do braço. Por que nós estamos há tanto tempo orando para que Deus sare a nossa terra? Porque nós cremos na intervenção de Deus. Cremos num Deus que muda a história. Cremos num Deus que faz novas todas as coisas. Um Deus que olha para a aflição do seu povo e vem em socorro. Em Êxodo capítulo 6, versículo 7, ele diz: eu serei o vosso Deus. Eu serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas da servidão. É Deus dizendo: eu não vou te decepcionar. Apenas descanse, apenas confie, apenas tenha atitude de dependência, porque é na força do Senhor. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que, se nós não conseguimos vencer as aflições na nossa própria força, e é isso que nós aprendemos quando nós passamos nas aflições, nós não temos condições em nós mesmos, nós nos sentimos impotentes em alguns momentos, e quando nós clamamos, Deus interfere e Ele muda a história. Nós também aprendemos que muitas vezes as aflições, elas vêm para nós sermos conduzidos a Deus. No Salmo 77, versículo 2, o salmista diz: no dia da angústia eu procuro o Senhor. E essa deve ser a nossa atitude. No dia da angústia, nós devemos procurar ao Senhor, devemos ir a Deus, devemos ser conduzidos a Ele. E falando ainda do povo de Israel, no capítulo 2, versículo 23 de Êxodo, nós podemos perceber ali que eles clamaram. E o que aconteceu? O seu clamor subiu a Deus. O seu clamor
subiu a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a aflição deste momento. Eu sei que nós estamos orando pelas aflições que envolvem o país, mas talvez você tenha uma luta, uma barreira, uma dificuldade, e se eu e você temos ido a Deus, nós podemos ter essa esperança, essa expectativa, que Ele vem em socorro ao seu povo. O profeta Isaías, se referindo a esse momento de angústia, de tribulação, ele diz lá no capítulo 63, versículo 9: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Todos os dias da antiguidade. Isso significa que, em muitas vezes que nós estamos no meio do turbilhão, parece que nós não estamos percebendo a presença de Deus. Como perceber a presença de Deus? Quando à frente está o Mar Vermelho, atrás está o exército de Faraó. Poderiam ser mortos pelo exército, se entram no mar, poderiam ter morrido afogado, todos eles poderiam se afogar, mas Deus sempre vem em socorro ao seu povo. Em todos os dias em que eles foram afligidos, o Senhor esteve com eles. Ele não é um Deus masoquista, que fica olhando e falando: nossa, que está sofrendo, né? Que coisa. Não, Ele se importa em todos os dias da angústia deles. Foi Ele também angustiado. Quando Jesus passou pela morte de cruz, Ele se torna homem e vai até a morte de cruz. É para mostrar que Ele é solidário a mim e a você, quando nós passamos e enfrentamos as nossas aflições. Quem sabe você tem lutado contra uma aflição, contra uma situação, uma dependência, um vício. Quem sabe o álcool, o cigarro, as drogas, a prostituição, a pornografia. Dizem que 30% dos homens dos nossos dias estão presos à pornografia na internet. Já pensaram nisso? Só Deus pode nos resgatar, não é na força do braço, é na força do Senhor, indo a Ele. Não vale a pena ficar com pés em duas canoas. Ou eu e você nos entregamos totalmente ao Senhor e desenvolvemos uma vida de intimidade com Ele, leitura da palavra que nos liberta e nos transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou nós seremos sucumbidos pela aflição, pela opressão, pelo inimigo das nossas almas. Os exatores aqui, pensando do ponto de vista espiritual, é o inimigo das nossas almas que veio para nos destruir. Mas clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então, a primeira verdade é que as aflições nos ensinam que só Deus pode mudar a história. E não basta apenas saber que só Deus pode mudar a história. É preciso ir a Ele. As aflições vêm e nós devemos ir a Ele. Há quem distancie, mas nós precisamos ir a Ele. E por fim, as aflições muitas vezes pioram um pouco antes de chegar o livramento. Muitas vezes as aflições pioram um pouco antes de chegar o livramento. Em Êxodo capítulo 4, versículos 29 a 31, diz assim: foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu.
E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O povo estava oprimido, o povo estava sendo chicoteado, crianças morrendo. E aí Deus fala: eu vi a aflição do meu povo, eu desci a fim de livrar. E ele fala com Moisés: Moisés, vai você lá em Arão e fala para o povo que tem libertação, que tem vitória. E o povo se animou. Veio a promessa de vitória, eles adoram ao Senhor. Eu imagino a grande festa, glória a Deus, chegou o tempo da vitória, a esperança foi retomada. Mas sabe o que aconteceu? Vem uma ordem: intensifique o trabalho, tire a palha que dificulta a liga dos tijolos. Eles vão ter que produzir o mesmo tanto sem a ajuda das palhas. E se eles não produzirem, chicoteiem, punam a eles. Sabe o que eu penso? Deus deu a promessa e o diabo não fica feliz. Logo ele se levanta. Ele quer trazer desânimo, ele quer fazer retroceder, ele quer fazer cair por terra. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas muitas vezes o desânimo toma conta do coração e nós retrocedemos diante das aflições. Muitas vezes murmuramos, lamentamos. E o povo de Israel ficou por 40 anos ali andando em círculo, porque eles murmuraram, ao invés de crer e agir na dependência do Senhor. E aí, um pouquinho antes da libertação, intensifica a crise. E Moisés, ele começa ele mesmo falar com Deus e falar: Deus, mas espera aí, como que fica? Por um acaso eu gerei esse povo, qual ama que amamenta ao peito, para agora eu ter que cuidar deles como se fossem criança? O que eu faço aqui, Deus? Aí até o líder começa a lamentar, a murmurar. Síndrome do Egito. Parece que não tem dependência de Deus, crendo em vitória, em libertação e transformação. Mas nós temos um povo que, quando vai a Deus, Deus age e transforma a situação. Em Êxodo, no capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Será que você pode repetir? Deus é meu Senhor. Você pode repetir de novo? Deus é meu Senhor. Ele está dizendo nesta manhã: eu não vou te decepcionar. Eu não vou te decepcionar. Eu tenho livramento para você. Agora Faraó vai ver o que ele está fazendo. Chega, basta. Eu já enviei as pragas. É a 10ª praga e vocês estão sendo libertos. Agora ele vai ver o que é mexer com o meu povo. Deus vem em socorro. E a libertação, eles são tirados do cativeiro no Egito. Sabe, irmãos e irmãs, se você está sendo afligido, é porque Deus está trazendo, operando, preparando um grande livramento. Deus olha para mim e para você qual joias valiosas, preciosas. Há uma profecia de Isaías, que está no capítulo 54, versículos 11 a 14, que diz assim: ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eu te construirei com pedras de turquesa, e te fundirei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, e tuas portas de joias brilhantes.
e todos os teus muros de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados o Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Com retidão serás confirmada. A opressão estará longe de ti. Já não temerás. O terror será removido. Não chegará a ti. Quando eu leio lá em Apocalipse 21, do versículo 18 ao 21, descreve ali a Nova Jerusalém. Diz que a cidade santa que Jesus está preparando, ela é feita de ouro polido como espelho. Os muros que cercam essa cidade também são feitos de ouro polido como espelho. Os fundamentos, cada fundamento feito de uma pedra preciosa. Os portões da cidade, enormes pérolas. Aqueles que entendem de pedras preciosas, de joias, sabem que o diamante é uma pedra que passou por longos anos sob a pressão da natureza, até que se tornasse essa pedra dura, mas de alto brilho, valiosa, que quando lapidada tem um brilho único. O rubi é um tipo de quartzo que passou por altas pressões dentro de vulcões para que se tornasse aquela pedra bela, vermelha. A ostra, para produzir uma pérola, ela precisa ser ferida. Normalmente um grãozinho de areia entra, machuca ela, elimina ali como se fosse uma calcificação e forma a pérola. A palavra de Deus nos diz que Jesus é essa pedra rejeitada. Isaías 28:16 diz: Vede, assentei em Sião uma pedra provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Jesus é a pedra provada no sofrimento. E todo aquele que crê em Jesus, ele só pode ser edificado em cima dessa pedra provada, a pedra fundamental da igreja, que somos nós. Sabe quem eu penso que serão essas pedras que vão adornar a cidade santa? Eu e você, os salvos em Jesus Cristo, que passamos pelas aflições, na dependência do Senhor, perseveramos. Porque lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, a palavra nos diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu também venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, assim como eu venci, Jesus está dizendo, vocês vencerão em mim. Vocês vencerão em mim.